depois de uma longa e tenebrosa parada aí que nós vemos, né, a gente vai retornar então com a nossa disciplina de administração de recursos materiais. Então, basicamente, o que a gente vai falar hoje, dando continuidade àquilo que a gente viu, né, sobre classificação de materiais, é extremamente importante você saber gerenciar efetivamente os seus estoques, visto que todas as empresas, então, elas precisam, né, de recursos materiais, de matérias-primas, produtos acabados, material de revenda, para poder executar a sua atividade. Então, quando a gente olha, tá, para um cenário tipo uma loja, um supermercado, uma farmácia, que são essas empresas mais perto da gente que estão aí lidando com materiais, o que, que a gente vê? Uma multiplicidade de itens, né? Então, se a gente for ver aqui, né, nós temos aqui uma série de itens, né, dentro do estoque, por exemplo, dessa loja. Pode ver aí que a gôndola ela está completamente lotada, né? Agora a grande questão é o seguinte, tá? E como é que a gente controla isso? Um conceito básico, tá? Que vocês podem levar isso para o dia a dia de vocês. Vamos imaginar que amanhã vocês têm uma loja ou vão dar algum tipo de consultoria para fazer alguma organização daquilo que envolva estoque, né? É um procedimento básico, tá? Que toda empresa deveria fazer, que é gerenciar efetivamente os seus itens de modo que você tenha um controle a respeito do fluxo de reposição. Então, se a gente for analisar, né, como que se dá essa reposição, você tem essas três etapas aqui. A primeira delas é detectar a necessidade, quer dizer, eu vou fazer uma análise daquilo que eu preciso, tá? Quer dizer, algo está me faltando, eu vou logo em seguida, ter que identificar corretamente o item. O que, que a gente quer dizer com identificar corretamente o item? É você saber exatamente qual item que você tem que repor. Aí é que começa a entrar uma complicação. Por quê? Você pode ter, por exemplo, dentro de um estoque muito variado, com muitos itens, itens que são muito parecidos. Ah, eu preciso fazer, por exemplo, reposição de Coca-Cola. Tá, mas qual Coca-Cola? Como assim? Coca-Cola é Coca-Cola? Não, Coca-Cola não é Coca-Cola, né? Não é tão simples assim. Por quê? Porque apesar de ser o mesmo produto, quando a gente olha para o líquido, não é o mesmo produto do ponto de vista, por exemplo, da embalagem. Por quê? Porque você tem a Coca-Cola mini, você tem a Coca-Cola latinha, você tem a Coca-Cola 600 ml, 1 litro e meio e assim por diante. Tá? Você precisa fazer o quê? O pedido correto do item, tá? Então, sei que está faltando alguma coisa, preciso identificar corretamente o que, que está faltando para que eu peça corretamente esse item para o meu fornecedor. Então, aí entra aquela questão, saber pedir é um pré-requisito para agilizar a comunicação entre fornecedores e consumidores. Ao fazer um pedido de compra, ao fazer um pedido de reposição, você tem que minuciosamente dizer aquilo que você precisa, tá? E aí entra a questão de qual é a descrição do item, qual é a unidade de medida desse item, né? Você quer Coca-Cola, ok, mas você quer um fardo, você quer uma caixa, você quer unidades, você tem que saber passar isso de maneira, né, inequívoca, né, de maneira exata para quem vai fazer a reposição para você. Então, para isso, dentro da gestão de materiais, tem uma ferramenta muito legal, e novamente eu reforço, né, que vocês podem colocar isso em prática, que é o que a gente chama de PDM, ou seja, Padrão Descritivo de Materiais. Para que serve essa técnica? Para que você, ao ter um estoque com vários itens, vocês consigam fazer a identificação, a classificação e a parametrização inequívoca. Inequívoca significa sem erros, né? De maneira precisa, né? Então não vai ter erro, unificada, porque você vai identificar cada item de acordo com as suas características, e uniformizada, que seria dentro de um padrão. Então, equivale a dizer que quando você vai identificar os seus itens de estoque, você tem que
descrevê-los, você tem que fazer um levantamento e definir exatamente qual é a descrição, qual é a unidade de medida dentro das suas características específicas de cada item, tá ok? A gente vai ver alguns exemplos um pouquinho mais para frente. Equivale a dizer, então, que, né, dentro desse padrão descritivo de materiais, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a identificação dos materiais, ou seja, cada material vai ser descrito de acordo com as suas características próprias e exclusivas. Coca-Cola é Coca-Cola. Tá, só que uma Coca-Cola de 1 litro é diferente, de certa maneira, de uma Coca-Cola de 600 ml. Tá? Então, dentro dessa identificação dos materiais, 2 pontos importantes que vocês têm que identificar. A descrição, que é o nome, vamos imaginar que seja o nome do item. Como é que é o nome do item? Dentro das suas mais diferentes características, né? Então, vamos dizer que o item ele tem que ter nome e sobrenome, tá? E tem que ter também a sua unidade de medida. Esse item ele é medido em unidades, ele é medido em peças, ele é medido em quilos, ele é medido em metros cúbicos, né? Cada um também vai ter uma unidade de medida específica. E essa identificação tem que ser feita de maneira a evitar duplicidade, redundância e falha de comunicação. O que seria essa duplicidade? Por exemplo, 2 itens com o mesmo nome. Tá? Muito dificilmente você vai encontrar uma pessoa, vamos trazer isso um pouco para a vida real nossa, né? Muito dificilmente você vai encontrar 2 pessoas com o mesmo nome, tá? Mas, para evitar, por exemplo, que 2 pessoas tenham o mesmo nome e sejam confundidas, o que pode acontecer, é difícil, mas pode acontecer, né? Esses dias mesmo eu encontrei 2 Evaldo Ferreira e 2 Evaldos parecidos comigo. Um Evaldo Ferreira e um outro Evaldo Boaventura. Falei, putz, esses caras são muito azarados. É, mas assim, enfim, nada impede que tenha aí, né, pessoas com o mesmo nome. Para evitar isso, qual é o artifício que se usa? Como que você evita essa duplicidade de reconhecimento? Temos o CPF. Ninguém, aí por sua vez, tem um CPF igual ao outro. Nomes, né, podem existir, mas CPFs não vão existir. A mesma coisa é para o item, só que o item você não pode ter, de novo, 2 itens com o mesmo nome, tá? Isso é duplicidade, isso gera redundância e que acaba levando a falhas de comunicação dentro do processo. Então, para isso, a gente vai entender aqui o conceito de SKU. Tá? O que é o conceito de SKU? Ou Stock Keeping Unit, traduzindo para o português, itens distintos mantidos em estoque. Tá? O que vem a ser um SKU? Toda vez que você vai lá no seu estoque e que você identifica um item, esse item ele vai ter características específicas. Tá? Por exemplo, ele vai ser de um determinado tipo, ou ele vai ter uma determinada marca, ou ele vai ter um determinado sabor, ou ele vai ter um determinado perfume, dimensão, peso, estado físico, por exemplo, álcool, né, líquido, álcool, gel, são 2 produtos diferentes. Logo, cada um tem um SKU diferente, ou seja, cada um é um item distinto dentro do seu controle de estoque. Então, você pode ter, por exemplo, vamos voltar novamente na Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola, você tem Coca-Cola de 1 litro e você tem ali a Coca-Cola de 600 ml. Tudo é Coca-Cola, sim, mas em um controle de estoque, ambos são SKUs diferentes, tá ok? Então, vamos pegar aqui um exemplo, tá? Vamos imaginar que você trabalha numa loja de roupas. E lá você tem, por exemplo, várias calças. Você tem calça masculina, você tem calça feminina, você tem calça para adulto, você tem calça para criança. Só que cada calça vai ter uma característica diferente, tá?
E aí você vai criar um SKU que vamos identificar aqui por um código que vai identificar qual é aquele item. Por exemplo, o SKU dessa calça, por exemplo, é leve-jn-sl-36-GN, ok? E aqui a gente tem, então, a interpretação desse SKU. O que é o leve? Está se referindo à marca, ao fabricante, leves. O que é JN? É o tipo de material que é usado naquele item. Jeans. O que vem a ser o SL? Né? Seria straight leg, ou seja, é o modelo da calça, corte reto do quadril até as pernas. Traço 36, 36 é o tamanho. GN, green, cor verde, tá? Se você tiver, por exemplo, várias calças idênticas a essa, todas elas são o mesmo SKU. Significa que você tem mais de uma quantidade, mais de uma peça no seu estoque, mas do mesmo SKU. Mas o que é importante dizer? Todas as calças têm o mesmo formato e a mesma característica. São da mesma marca, do mesmo material, do mesmo tamanho e da mesma cor. Tá? Ah, mas eu tenho ali uma também que é jeans da Levi's, ela também é verde, ela também é modelo SL, só que ela é tamanho 40. Aí já vai ser um outro SKU. É um outro código que vai fazer essa diferenciação, tá? Alguém aí trabalha em loja de roupa para poder contribuir com a gente? Se já por acaso passou por uma situação de identificar um código semelhante, algo parecido? Alguém que trabalha em loja de roupa ou já trabalhou, passou por essa experiência que pode contribuir com a gente? Não? Se tiver, por favor. Não, né? Não, legal. Ok, então vamos continuar aqui. Então, dando sequência, esse é um A modelo Tainá te respondeu lá, Evaldo, no no chat. chat. É. Peraí, deixa eu ver aqui, é que eu não estou conseguindo. Libera o sonzinho dela que ela te ajuda. Pode liberar aí, Tainá, pode ligar o seu microfone e contribuir com a gente. Deixa eu ver aqui. Chat. Ah, tá. Abri aqui, ó. Levando. Já trabalhei, não. Então, mas você já chegou por acaso, Tainá, a ver, por exemplo, um código parecido com esse ou identificando lá na loja algo semelhante, por acaso? Tem algum exemplo para dar para a gente? Como é que era mais ou menos esse código? Isso, tamanho, marca, alguma coisa do tipo, olha, eu peguei uma peça lá, o que me identifica, o que me diferencia essa peça de outra, por exemplo? Provavelmente tinha um código lá, né? Que identificasse o tamanho, ou a origem, o modelo, isso, exatamente, tá? Muito bem, então, olha só, dando sequência aqui. Aqui está um outro exemplo, tá? Um outro exemplo de SKU que a gente pode dar uma analisada. Olha só, marca B, então a gente coloca um código MB-LCD-42/P, tá? O que é o MB? Marca B. Traço LSD é um televisor de LCD. Traço 42, 42 polegadas. Traço P, na cor preta. Tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, né, o que nós temos aqui? Um código referente a um televisor. Ah, mas quem é que criou? O cara que está gerindo o estoque. Tá? Ele é que criou o código. Ah, poderia ser um código diferente? Nada impede de que ele criasse um código completamente diferente. Mas o que a gente percebe aqui? Né? Existe uma lógica quando foi criado o código.
O cara, quando bate o olho, ele já está acostumado com o estoque, já está acostumado, ele bate o olho, por exemplo, numa etiqueta e lê ali, MB. Ele sabe que as duas primeiras posições estão se referindo, por exemplo, à marca B daquele produto, né? Que o LCD é um televisor de LCD, ele não é um televisor de plasma. 42 polegadas, né, não é um televisor de 50 e nem é um televisor de 32 polegadas, por exemplo. P, né, identifica que é a cor preta. Então, quando você cria o SKU, né, você cria o código, tem que ser um código que seja fácil de você decodificar, ou seja, de você interpretar e de você entender, ok? Bom, continuando aqui. Um outro exemplo de SKU. Esse aqui eu printei da FIT, por exemplo, né? Então, por exemplo, se algum dia vocês estiverem navegando aí pelas lojas, muito provavelmente você vai encontrar lá o código do produto, algo nesse sentido. Um produto, né, da fivela preta, tá? Então tem aqui, por exemplo, vocês coisa interessante. Aqui aparece o SKU. EL648, SHM05, TMG do prático, por exemplo, você vai lá e você como consumidor, você vai lá e compra esse item, tá? E o cara vai lá no estoque para poder fazer a separação. Não vai aparecer para ele bota coturno, couro, zele tratorada. Esse tipo, né? E todos os itens que estão sendo pedidos pela descrição. Então ele vai onde? Ele vai no SKU e com base nessa localização é que ele vai lá no estoque e faz a separação. E na hora que ele separa, é pelo SKU que o acha no estoque, ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Dá um joinha aí se tá todo mundo entendendo, se tá fácil de captar. Então vamos lá, vamos ver se vocês conseguem ouvir um videozinho aí que eu separei que mostra a importância desse SKU. Vamos lá. Eu vou mandar o vídeo, mas aqui, ó, eu vou só passar aqui, vou contar só a historinha, tá? É o seguinte, esse cara aqui, ele tem uma fabricação de quadros, tá? E aí o que acontece? Quando ele começou a atender pela internet, né? Ele basicamente fazia poucos quadros, tá? Basicamente aqui, que ele estava dando um exemplo, ele fazia o quadrinho lá da Santa Ceia, né? Que é esse quadrinho aqui que vocês estão vendo. Então era muito simples. O que ele fazia? Ele recebia um pedido lá, gritava para o cara lá da produção e falava, olha, faz uma unidade lá do quadrinho da Santa Ceia, tá? Super simples, né? Só tinha um. Mas, à medida que ele foi crescendo, né, o negócio, olha só, ele foi tendo outras opções de quadros, ficou difícil dele gerenciar. Por quê? Porque cada quadro era um produto diferente para ele. Então, não dava para falar assim, olha, faz aquele quadro lá, por exemplo, das montanhas verdejantes com o céu azul. O cara da produção falou assim, tá, mas qual deles? Né? Até porque ele poderia ter muitas variantes, né, do quadro. Então, o que ele fez aqui para se organizar? Para cada item, né, que ele tinha no portfólio de produtos dele, o que ele fez? Ele criou um SKU, que é uma codificação. Então, assim, o quadro da Santa Ceia, vai ser o quê? Sei lá, ele não fala exatamente um modelo de SKU, mas seria, por exemplo, seria o QD quadro, né, QD 001, por exemplo. E aí, o pessoal de produção dele sabia que por aquele código, eles sabiam identificar qual quadro deveria ser produzido, em quantas unidades deveria ser produzido. E ele automaticamente, por exemplo, aqui, ó, ele está preparando a moldura, né? Nessa moldura aqui, ele já colava uma etiquetinha, tá? Com o nome do SKU, que seria o código do produto, que deveria ser acoplado aqui dentro dessa moldura. E aí evitava-se o quê? O erro, né? E facilitava o processo de comunicação. Então, quando ele recebia o pedido da internet, o que identificava o item? O SKU. Quando ele passava a necessidade de produção desse quadro para a produção, ele passava o quê? Qual era o SKU? E assim por diante. Durante toda a cadeia, né, de produção e de atendimento do pedido, ele automaticamente, né, se referia ao SKU como o padrão
tá? De comunicação. Então, já que a gente estava falando, né, que ajudou bastante ele, depois eu vou mandar o vídeo para vocês no grupinho aí, tá? Para vocês verem. Então, no que ajuda você ter um bom SKU, tá? Ajuda na questão do planejamento. Então, por exemplo, quem trabalha com planilhas eletrônicas, né? Se você tem um estoque com muitos itens, dependendo do relatório que você vai fazer, dependendo da análise que você vai fazer, ao invés de você se referenciar a uma descrição de um item que às vezes pode ser ou muito complexa ou muito parecida com os demais itens, então você faz o quê? Você trabalha com SKUs, tá? Novamente, um SKU que tem que ser claro e de fácil entendimento a que se refere aquele código, tá? Então, o primeiro ponto é a questão do planejamento, né? Fazer análises, fazer processamento, como esse exemplo do vídeo, né? Mandando ordens de produção para a linha de produção e assim por diante. Um outro ponto importante é no processo de aquisição. Esse aqui, por sinal, é muito importante. Se alguém aí trabalha na área de compras, né, ou mesmo recebendo materiais que foram comprados, se você passa, por exemplo, para um determinado fornecedor, né, um determinado pedido de um determinado item, é extremamente importante que vá a identificação do item que você quer, né? Por exemplo, a Ana Luísa, né? Ana Luísa aí, a família do marido dela, por exemplo, trabalha com autopeça, né? Quando você vai fazer um pedido, por exemplo, de reposição de um item para a autopeça, né? Você manda para o fornecedor o código daquela peça. Não adianta você mandar a descrição da peça. Se você não mandar o código, tá, do material para o fornecedor, fica praticamente impossível dele fazer a separação, né, correta do item. Por quê? São milhares de itens que aquele cara trabalha. Então, tem que ter, né, uma padronização também aí da codificação. Um outro item importante, né, é a própria questão da comunicação, né? Principalmente para quem trabalha com meios eletrônicos, que é o que a gente chama de EDI, que é o intercâmbio eletrônico de dados, né? Quando você vai mandar, por exemplo, um pedido, né? Então vamos pegar aí o caso, por exemplo, do Daniel, que trabalha na Coca-Cola, né? É isso mesmo, né, Daniel? O cara está lá, por exemplo, de repente com um cliente, né? Então ele tira ali um determinado pedido. Quando ele faz o apontamento lá no dispositivo eletrônico dele, que envia esse pedido para reposição, né, o que vai cair lá para o centro de distribuição, muito provavelmente é o SKU, é o código daquele item que tem que ser feito a reposição, né? Então, esse é o intercâmbio eletrônico de dados. E sem contar no processo de identificação do item, né? Então, isso tanto no processo de recebimento, inspeção, movimentação, armazenagem, ou seja, ao longo de toda a movimentação daquele material dentro, né, da cadeia de movimentação interna da empresa, desde o momento que ele chega até o momento que o material sai, né? Geralmente o código é a língua que a gente usa, é o nome do produto, né? Ao invés de ser a descrição, seria aí o item, né, que seria utilizado dentro do processo, né? Ok? Alguém levantou a mão aí, Thalita? Você quer falar alguma coisa? Pode ligar o microfone. Evaldo, não quero não, é só de bobeira aqui mesmo. Você só estava testando se eu estava prestando atenção, né? Tudo bem. Mas, Tá pessoal, bem. se alguém tiver dúvida aí, pode mandar, tá? Pode levantar a mãozinha aí e fazer as perguntas, tá ok? Vamos aprendendo junto aqui. Bom, o que mais? Controle, né?
a questão do controle dos itens, né? Então, por exemplo, aquilo que a gente estava falando, cada item tem que ter um determinado código, né? Pois ele é um SKU específico, né? Então, quando você vai, por exemplo, fazer o controle do estoque, a gente cai naquele caso de não ter duplicidade, ou seja, você não pode ter dois itens, né, com o mesmo código, né, e você não pode ter um código atribuído a mais de um item, né? Por quê? Porque senão gera conflito. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, não de SKUs, mas de nomenclaturas, né, que geram um pouquinho essa dificuldade de controle. E, por último, a questão da automação, né? Geralmente, apesar de não ser a mesma coisa, tá? Quando você tem essa definição de SKU, né, você é meio caminho andado para você partir para o processo de automação do seu estoque, através dos códigos de barra, tá? Então, de novo, um código de SKU não é a mesma coisa do que um código de barras. Mas a partir do momento que você tem o seu estoque organizado, separado, todo bonitinho, com os códigos de SKU prontos, né? E você garante que cada produto está associado a um SKU, você já está metade do caminho andado para você fazer a implementação do código de barras, que são aqueles 13 números, né? Que você associa a cada um dos produtos, tá ok? Então aqui, olha só, vamos pegar um exemplo prático aqui de descrição de itens, né? Que é justamente essa identificação. Você tem aqui, por exemplo, cartucho. Você tem 2 cartuchos, por exemplo, na sua loja. Um deles é o quê? O cartucho original HP. Então, ele é o quê? Um cartucho HP código 60. Ele é específico para determinadas impressoras. Qual a cor? Preta. Não é colorido. Origem dele? Original, ou seja, ele é feito pela própria HP. Agora, do lado de cá, você pode ter um outro item no estoque, que é o quê? Um cartucho jato compatível HP, modelo 0021 preto, código CO21 da Multilaser. Veja só, este item é um SKU. Esse outro item é um SKU completamente diferente. Mas lá no meu estoque, eu tenho 2 unidades. O produto é idêntico? É o mesmo código? É preto? É. Então, se você tem 2 itens, você tem 2 unidades desse SKU. Ah, nesse outro aqui eu tenho mais, eu tenho 10. Ok, legal. Então, você tem 10 unidades deste SKU, ok? E o ideal é que você faça o quê? Uma padronização da nomenclatura. Olha só, cartucho, jato de tinta. Até aqui é tudo o mesmo item. O que vai diferenciar uma coisa da outra, um cartucho do outro? O modelo 6021, a cor é a mesma, mas poderia ser diferente, e o nome do fabricante. Isso, gente, aqui é fundamental para quem vai fazer gestão de estoque, que é a padronização da descrição dos itens que você tem no estoque. O que faria aqui agora um complemento? Se cada um é um SKU, você poderia criar aqui o quê? Um código específico para ele. Por exemplo, você poderia criar aqui um código de SKU CJ, cartucho jato de tinta, 60 HP. Olha só, esse poderia ser um código de SKU. O outro aqui embaixo poderia ser o quê? CJ21, tá? ML, Multilaser. Tá vendo que fica fácil de você identificar? Ah, CJ, cartucho, jato de tinta. Modelo 21, marca Multilaser. Ok? Tudo bem até aqui? Entenderam aí a diferença? Olha só, aqui. Então, aqui você poderia ter o nome padronizado, olha só, cartucho é cartucho, jato de tinta é jato de tinta. A característica técnica, o código e a cor. E
uma característica adicional. Eles são de fornecedores diferentes, tá? Então, isso aí é o que ajuda a identificar. Agora aqui, um exemplo de falta de padrão, tá? O que poderia ser esse exemplo de falta de padrão aqui? Olha só. Alguém aqui consegue identificar algum erro que dificulta um pouquinho aqui a nossa gestão de estoque? Quem poderia me ajudar aqui a identificar algum... Não, vamos chamar de erro, né? Vamos dizer que esse cadastro aqui ele está mal feito, né? Quem poderia me apontar pelo menos um errinho aqui? Alguém? Levantaram a mão, pode falar aí. Ordem alfabética, legal. Aqui... mas eles estão mais ou menos em ordem alfabética. O que mais, além dessa contribuição da Renata? O que mais que dificulta aqui um pouquinho a nossa identificação? Sim, mas vamos pensar em termos de nomenclatura só por enquanto, tá? Antes da gente chegar lá na questão da quantidade. Esse ácido, cada ácido está escrito de um jeito. Isso. Cada ácido está escrito de um jeito. Olha só, repare, esse está certinho, esse aqui já está sem acento, esse aqui está com acento abreviado, tá vendo? Isso aqui, para um sistema, né, informatizado, seja um Excel, seja um sistema de gestão, na hora de você fazer uma pesquisa, ele vai te dar problema. Olha só, esse aqui, ácido clorídrico, esse aqui ele está abreviado, esse aqui ele já está, né, com o nome completo. Então, para isso é que a gente bate na tecla. Quando você vai fazer o controle do seu estoque, você tem que criar, tá, uma padronização da codificação, uma padronização dos nomes dos itens e também das quantidades, tá? Por quê? Senão depois você vai ter problema. Por exemplo, o cara ele vai lá, já aconteceu, tá? Isso na prática comigo, tá? Você vem aqui e procura, por exemplo, ácido clorídrico 37%. Só que você digita ácido clorídrico, mas não acha. Mas é por quê? Porque ele está abreviado, tá? Ou, melhor ainda, vamos pegar aqui, ó, ácido nítrico. Só que a pessoa, ele colocou AC, abreviado. Aí você fala assim, ah, não tem o item. Ah, então vamos fazer o quê? Cadastrar novamente. Aí a pessoa vai lá e cria um outro código, né? Cadastra o item novamente, aí ele vai colocar o nome dele corretinho aqui, só que no final das contas, o que você vai ter? Você vai ter uma duplicidade, você vai duplicar o seu cadastro. Então, você passa a ter esse ácido nítrico aqui ativo, com esse nome, e um novo ácido nítrico, tá? Com outra nomenclatura, ou seja, você tem 2 itens no seu estoque para controlar o mesmo material físico, tá ok? Vamos colocar aqui, especificar o que é, se colocar cada produto por números, códigos, ficaria mais fácil também. Sim, aqui, aqui a tabela não ficou completa, Daniel, mas o que acontece, né? Aqui junto, cada um, e eu vou mostrar isso um pouquinho mais para frente, cada nomenclatura dessa tem que ter um código associado, tá? Um código que pode ser um código totalmente numérico ou um código alfanumérico para ajudar, né? No alfanumérico você mistura letras e números, tá? Para poder fazer a identificação do seu item, tá ok? Bom, aí a gente cai na questão, então, da classificação dos materiais. Bom, eu sei, então, que eu tenho que controlar o meu estoque. Eu sei que cada item, né, único do meu estoque, o que é um item único? Só para reforçar, é aquele item que se diferencia dos demais por alguma característica, seja tamanho, cor, sabor, cheiro e assim por diante, tá? Agora, além de identificar cada um dos itens, eu tenho que fazer uma
classificação dos materiais. Porque, olha só aqui, se eu olhar, né, essa quantidade total de itens aqui, eu vou fazer igual o gatinho, né? Eu vou ficar meio assustado, porque é muita coisa para eu lembrar de cabeça. Então, eu tenho que ter um mínimo de organização dentro do meu estoque, tá? Para isso é que a gente usa, então, o conceito de classificação de materiais, tá? Nessa classificação de materiais, então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos, olha só aqui, organizar os nossos materiais, classificando eles, ou seja, fazendo uma aglutinação de materiais por características semelhantes. Então, nós vamos pegar aqueles itens que têm algumas características muito próximas uma das outras e vamos criar o quê? Uma estrutura hierarquizada para esses itens de estoque, como se fosse um plano de contas, né? Tipo aquele que vocês aprenderam lá na disciplina de contabilidade. E como que se dá essa estrutura hierarquizada, né? A gente vai dividir os materiais em grupos e subgrupos. Então, seria mais ou menos isso aqui, ó. Eu tenho um grupo de materiais, dentro desse grupo eu vou criar subgrupos e dentro desses subgrupos eu vou ter os meus itens. Então, olha só, cada item vai pertencer a um subgrupo que também nós chamamos de famílias, tá? E cada uma dessas famílias vai estar dentro de um grupo diferente, tá? Vamos ver como é que isso funciona na prática? Olha só, imaginem que eu seja aqui o dono de um supermercado. Então, quando eu olho para o meu supermercado como um todo, o que que eu consigo visualizar? Todos os meus itens. Então, eu tenho aqui o que? Olha, eu tenho refrigerante, eu tenho bolacha, eu tenho água, eu tenho, né, frutas, verduras, etc e tal. Pô, cheguei lá no meu, né, no meu supermercado, tá aqueles itens completamente desorganizados, sem cadastro, sem organização. Vou implementar o meu controle de estoque. Ah, então eu vou classificar os meus materiais. Então, primeiro passo que eu faço. Lembra o que é o processo de classificação? Eu vou aglutinar os itens de acordo com as suas características, né, semelhantes. Então, próximo passo, eu vou pegar isso aqui e vou fazer isto aqui. Eu vou dividi-los em grupos, tá? Então, olha só, aqui, o que que nós temos? O grupo das bebidas, refrigerante, água e assim por diante. Aqui no meio eu tenho o grupo dos biscoitos. E aqui na outra parte eu tenho o grupo de hortifruti, tá? Legal, então agora eu sei quais são os grupos aos quais os meus itens pertencem. Mas para ficar mais fácil ainda de gerenciar, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar estes itens dentro do meu grupo e vou fazer mais uma divisão. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou aglutiná-los mais ainda em famílias. Então, olha só. Dentro do meu grupo bebidas, eu tenho 3 famílias. A família dos refrigerantes, a família das bebidas lácteas, a família das águas. Dentro do grupo biscoitos, eu tenho a família biscoitos recheados, eu tenho aqui a família das torradas. E dentro de hortifruti, eu tenho 2 famílias. Eu tenho a família das frutas e eu tenho a família das verduras, tá ok? E dentro aqui, por exemplo, da família refrigerantes, eu tenho Coca-Cola e eu tenho Guaraná Antártica. Ah, eu poderia ter vários outros? Sim. Você poderia ter aqui a Coquinha Mini, a Coquinha Lata, 600, né? 1 litro e meio e assim por diante. Refrigerante, a mesma coisa aqui no Guaraná. Bebidas lácteas, eu poderia ter vários outros itens, né? Com lactose, sem lactose, desnatado, integral e assim por diante. Entendeu?
A Coca é a melhor, viu? Bolacha, biscoito, não. Mas olha só, nesse caso aqui, por exemplo, quando você vai lá no, naquele, na gôndola fria, né, lá do supermercado, cada um daqueles itens que geralmente ficam divididos não só fisicamente, não só no estoque, mas fisicamente também eles ficam muito pertinhos, né? Por exemplo, você vai lá na seção de queijos, né? Todos os queijos estão lá juntinhos, um do lado do outro. Aquilo lá acontece fisicamente, mas aquilo lá também tem que existir contabilmente, tem que existir dentro do seu controle de estoque, ok? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Coloca a mãozinha aí. Podemos ir em frente? Ótimo, legal, legal. Muito bem, então vamos só dar uma recordada. Olha só, eu tenho os meus itens genéricos, né, estão soltos. Esses meus itens, então, eu vou aglutiná-los em grupos. Os meus grupos, eu vou aglutiná-los em famílias. E cada um desses itens é um SKU, né? Então, equivale a dizer, vamos fazer o pensamento inverso. O item Coca-Cola de 2 litros está na família de refrigerantes, que, por sua vez, está no grupo das bebidas. Tá ok? Então, a linha de raciocínio é essa, tá bom? Bom, e como é que você implementa, né, essa sistemática, né, de implementação do PDM, né? Você segue estas etapas aqui, ó. Primeiro, você faz um diagnóstico do processo, né, que equivaleria a dizer, a gente ir lá no nosso estoque e tomar pé da situação, tá? Quais são os itens, quais são as particularidades, que tipo de produto que eu lido, se o meu item é de revenda, se eu tenho matéria-prima, se eu tenho produto em processo, se eu tenho produto acabado. Depois que eu faço esse diagnóstico inicial, eu vou para a categorização. Aí é que entra um ponto importante. Primeiro, eu defino os meus grupos e depois eu defino aqui os meus subgrupos. Tá? Depois que eu faço isso, eu venho aqui, então, e aloco os meus SKUs. Eu vou, então, pegar cada um dos meus itens, vou classificar esses itens dentro das famílias e depois dentro dos grupos. Vou sanear as redundâncias. O que é a redundância? É garantir que cada SKU seja igual ou represente apenas um item. Então, eu não posso ter, novamente, 2 itens, tá, com o mesmo código. E eu não posso ter o mesmo código para 2 itens, tá ok? Então, isso é que é evitar as redundâncias. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a revisão das descrições e das unidades. A revisão das descrições seria, basicamente, a gente evitar aquele caso dos errinhos que a gente viu lá nos ácidos, né? Ácido nítrico, ácido lático, é o quê? Você criar um padrão de descrição. E aí, existem sistemas, né, para quem trabalha com sistema de gestão de estoque, por exemplo, existem alguns controles de estoque informatizados que eles te limitam a quantidade de caracteres para descrever um item, né? Então, por exemplo, não adianta você querer colocar, né, parafuso sextavado 3/4 feito de aço reforçado da ribiboca, da parafuseta, porque não vai caber. Você não vai ter um campo infinito. Então, o que você tem que fazer? Você tem que abreviar, né? Muitas vezes você tem que colocar abreviações. Tá, o que é o importante? Pode abreviar? Pode. Mas se você abreviou para um, abrevia para todo mundo. Tá? Isso é o que a gente chama de manter o padrão. Então, se eu controlo um item
em unidade, todos os itens semelhantes vão ser controlados em unidade. Por exemplo, eu já trabalhei na indústria de queijo, e lá tinha uma questão muito interessante, que era a seguinte, queijo, né? O que é o correto? É você controlar por peça ou você controlar por quilo? Quem sugere? O que seria? O que vocês acham? Daniel acha que é por peça. Ah, peça, Rafaela também peça. Tá. Só que quando você vai comprar o queijo lá no supermercado, você paga a peça ou você paga o quilo? A Samara também está dizendo que. Ah, você paga por quilo. Muito bem. Quando você compra lá no supermercado, você compra por quilo. Logo, o controle de estoque do supermercado muito provavelmente vai estar em quilo. Porém, lá na fábrica, a gente controla por peça. Olha só que interessante. Justamente, tem uns, né, o Daniel está falando aí, tem gente que vende a peça. E lá, por exemplo, nós inclusive, quando fomos implementar um sistema informatizado, a gente teve que adotar, eles tiveram que fazer uma customização muito interessante no controle do estoque, porque cada item tinha que ter dois tipos de unidade de medida. Porque lá na fábrica, o que importava para a fábrica é quantas peças nós fizemos. Agora, quando a gente ia vender o queijo lá para o supermercado comprava da gente em quilo. Olha, essa peça aqui tem tantos quilos. Olha só que interessante. Então, você tem que pensar muito bem isso antes de você fazer a venda, né? Igual, por exemplo, você tem lá Coca-Cola, você controla por litro ou você controla por unidade? Responde aí, Daniel. Por unidade. Você compra uma unidade, mas você concorda que ali dentro você tem uma determinada quantidade volumétrica, né? Agora imagina se você falar assim, pesa essa Coca-Cola aí antes para ver, ela tem 950 ml. Não dá, não tem como fazer, né? É uma coisa impraticável. A mesma coisa você tem que definir, né? Tomar esse cuidado na hora de fazer a definição aqui das suas unidades. E por fim, dentro da sequência, é você o quê? Fazer a implementação do processo. É você colocar em prática, que seria cadastrar os produtos, identificar os produtos de acordo com seus SKUs e começar a fazer a movimentação, tá? De acordo com aquilo que foi executado em todas as etapas anteriores aqui desse processo de implementação, tá? Agora, o que é importante? Que a gente vê acontecer bastante aí nas empresas que têm, né, os seus cadastros todos baleados, né, todos bagunçados. É justamente aquele cenário que a gente estava vendo agora há pouco, de itens que são, né, que eles não estão seguindo um padrão. E por que geralmente acontece isso? Porque não existe isso aqui, olha, não há um procedimento operacional, tá? Não há um procedimento operacional. O que é esse procedimento operacional? Um documento que explique para as pessoas como que tem que ser feito o cadastramento, quais são, né, as regras, qual é o padrão de cadastro e assim por diante. E também não existe a figura do responsável pelo cadastramento. Isso equivale a dizer o seguinte, por exemplo, o Daniel, ele está lá, ele recebe um item, ele vê que aquele item não está cadastrado no estoque, o que ele faz? E até no sentido da proatividade, no sentido de querer ajudar, ele vai lá e cadastra o item.
Aí depois chega lá, né, um outro item, mas agora quem é que está recebendo o material? Deixa eu ver aqui quem está recebendo o material. A Rafaela, por exemplo. Aí ela bate o olho lá e fala assim, olha, procura lá no controle do estoque. Não, não tem também esse item não. O que acontece? Ela vai lá e cadastra. Ou seja, duas pessoas fazendo a mesma coisa, né? E de novo, não é por maldade, às vezes é por querer ajudar. Só que a Rafaela cadastra alguns itens de uma maneira, o Daniel cadastra outros itens de outra maneira completamente. O Daniel abrevia, a Rafaela ela não abrevia. A Rafaela coloca o controle em peça. O Daniel ele vai lá e coloca em quilos, por exemplo. E aí o seu controle de estoque ele começa a ficar todo bagunçado. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Tá? A Rafaela é desorganizada, realmente. Isso mesmo, Daniel. Você tem que ensinar para ela boas práticas de gestão de estoque, tá bom? Sim, mãozinha? Beleza. Então, olha só para a gente ter uma ideia de como que isso é feito na prática, tá? Quando você entra, por exemplo, no site da Americanas e que você vem aqui, olha, olha só, você tem aqui os departamentos, né? Então, lembra daquela divisão que a gente viu, né? Grupo, família, item, né? Americanas, por exemplo, ele trata de uma outra maneira. Olha só, ele tem aqui os departamentos. Então, vamos pegar aqui, departamentos, móveis. Dentro de móveis e decoração, a gente tem aqui, olha, um grupo chamado móveis e outro decoração. Dentro do móveis, nós temos o quê? A família sofá. E dentro da família sofá, eu tenho os itens, certo? Que está demorando para carregar. Cada um deles é um item diferente. Se eu, por acaso, entro nesse item, olha só, aqui, o que nós temos? Tcharam! O SKU dele, que neste caso, eles criaram o quê? 39, 49, 1301, certo? Se eu vier aqui, por exemplo, né, mudar o item, eu vou dar uma olhada neste item aqui. O que nós temos aqui? Um outro SKU completamente diferente. Ok? Então, olha só, eu tenho aqui, vamos pegar esse caso aqui, olha, aqui embaixo. Ó. Sofá Itália, 2,25 metros, retrátil e reclinável. Concorda que até aqui nesse ponto é a mesma coisa desse outro? Sofá Itália, 2,25 metros, retrátil e reclinável. Só tecido suede. Só que qual é a diferença? Olha só, este aqui, eu vou abrir ele inclusive em outra janela e esse aqui eu vou abrir em outra janela. Olha só. Tá vendo aqui, olha, retrátil reclinável, tecido suede, café. Esse outro, vamos lá, a mesma descrição, tecido suede, cinza, cama inbox, cama inbox. Ok? Aqui eu tenho final 301 e do lado de cá eu tenho o final 955. Descrições diferentes, tá? Para itens diferentes. Ou seja, os sofás, olha lá, eles são parecidos, né? Eles são praticamente idênticos. Mas o que diferencia um de outro? O tecido. Deu para exemplificar bem aqui a questão do que vem a ser o SKU, de como é que a gente faz essa diferenciação? Sim? Levanta a mãozinha aí. Ok, Tainá, ok, Felipe, beleza, beleza, beleza. Muito bem, então se isso está claro para vocês, então, né, o que nós podemos fazer? Voltou para a apresentação? Não, né? Então vamos lá, vamos aqui para a nossa atividade individual. O que vocês vão fazer? E lembra que individual é individual mesmo,
tá? Vocês vão, olha só, identificar no ambiente de trabalho de vocês itens de estoque. Pode ser, por exemplo, matéria-prima, pode ser produto acabado, pode ser item de revenda, pode ser material de escritório. Em todo lugar tem estoque, não adianta falar que não tem, porque tem, tá? E realizar, ficou redundante, ficou repetido aí, realizar barra aplicar, né? O padrão descritivo de materiais seguindo o roteiro de implementação visto nessa aula. O que é o roteiro de implementação? Esse aqui. Fazer o diagnóstico, fazer a categorização dos grupos e subgrupos, classificar os itens, desfazer as redundâncias, fazer a revisão das unidades e implementar o processo. Nesse caso não tem implementação, porque vocês não vão fazer isso na prática, né? Mas, como, por exemplo, casos como o do Gustavo, que disse que vai dar uma organizada no estoque dele, né, Gustavo? Aí, sim, o slide está no portal, Daniel, e eu mandei para o grupo de WhatsApp de vocês. Isso, está no grupo também, Tainá. Caso o Gustavo, por exemplo, queira dar uma organizada lá no estoque do supermercado, pode começar fazendo isso, tá? Mas, basicamente, vocês vão ter que identificar aqui e fazer, no mínimo, 3 grupos de estoque, tá? Eu acho que eu não coloquei isso aqui, tá? 3 grupos de estoque, cada um deles com um nome do grupo, o nome da família, tá? E 3 SKUs dentro daquela família, tá? Então, de novo, são 3 grupos onde vocês vão ter que dividir por famílias, tá? E, no mínimo, 3 itens dentro do estoque. Vai ficar uma coisa mais ou menos parecida com isso aqui, ó. Por exemplo, grupo 030, material de consumo, tá? Então, código do grupo 030. Não precisa colocar o código, tá, gente? Pode colocar só material de consumo. Família, material de escritório, família, material de limpeza, família, impressos. Dentro da família material de escritório, a gente tem o quê? A caneta esferográfica azul, que tem o SKU 030, 01, 001. Então, nesse caso aqui especificamente, né? O que é o 030 do SKU? É o grupo. E o 01 com o 030 é a família. E o 001, 002 é um sequencial. Eu poderia ter aqui, por exemplo, quantos itens dentro dessa família? 999. Uau, como eu desenho bem. 999, tá? Por quê? Porque é o meu limite com 3 dígitos. Se você está, por exemplo, implementando um controle de estoque, que você tem muitos itens acima de 1000, você não poderia ter 001, teria que ser 0001, tá? Esse 001 aqui seria o quê? Seria 4 dígitos para os itens que você vai controlar, tá ok? Então, nesse caso aqui, você teria até 999 itens para poder fazer o controle. Dentro dessa família, que é outra família, olha só, grupo 030, família 02, mais 999 itens que você pode controlar aqui dentro, tá? Então, dentro dessa atividade individual, o que vocês vão fazer é isso, é uma simulação da aplicação do padrão descritivo de materiais, ok? Regras. Data de envio até 15 de outubro, tá? Então vocês têm aí mais ou menos umas 2 semanas para poder fazer. Já estou considerando que parte do dia de hoje, que seriam as nossas... Outubro? Tainá, o único que tem longo prazo aqui para aprender as coisas sou eu. Vocês são, né?
Ah, eu falei outubro? Não, até 15 de abril. Vocês têm 15 dias para poder fazer. Agora você me deixou confuso. Enviar para esse cara aqui, tá? evaldo.boaventura@outlook.com. Qual é o formato? PDF, tá? PDF, valor 5 pontinhos, tá? Com algum título específico, pode colocar trabalho padrão descritivo de materiais, tá? Aí anexa o, o arquivo e manda para mim, ok? Não tem jeito de eu fazer, meu grafite acabou, não pode sair de casa. Coloca uma máscara, né? Se for o caso, você pode, né, colocar um saco plástico, se envolve, vai lá na papelaria e compra, ô Daniel. Não, mas vem cá, você vai fazer no PowerPoint ou no Word, filho. Não tem desculpa, não, fica tranquilo, tá? Ok? Alguém mais aí? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Hã? Mãozinha para cima aí, ou então joinha, por favor. Legal, joia, joia. Gente, ó, obrigado, tá? Por vocês terem vindo, pela colaboração de vocês. Eu sei que não é o que todo mundo queria, né? Mas a gente tem que fazer do limão uma limonada. Se é o que a gente tem, vamos tentar fazer isso da melhor maneira possível. Mas o mais importante agora é a gente cuidar da nossa saúde, né? A gente se prevenir da melhor maneira possível, porque a coisa não é tão simples, né? Por enquanto não está dando nada, mas é aquele negócio. O dia que der também, né? Aqui em São Gotardo, eu acho que a gente não está tão preparado assim, né? Em termos de infraestrutura. Então, o que a gente tem que fazer agora é a gente se cuidar bastante, né? Para que um mal maior não venha a acontecer, tá? Então, vamos todos nos cuidar aí, e se precisarem de alguma coisa, eu tô, a não ser por dinheiro, tá? Eu tô aqui para uma palavra amiga, para uma palavra de consolo, né? E assim por diante, tá bom? Obrigado, um abraço, viu?